Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim falar de um assunto que eu gosto muito, que é a importância dos sonhos, a importância de continuar sonhando, planejando, imaginando o futuro. E eu vejo que quando nós nos tornamos adultos, nós deixamos um pouco de lado os nossos sonhos por causa da correria do dia a dia, por causa das circunstâncias. Então eu vim aqui contar um pouco da minha história e incentivar, continuar incentivando a todos vocês a sonharem. Eu desde pequena sempre fui muito sonhadora e mesmo em situações difíceis, porque quando a gente é criança a gente não entende muito, não tem muito discernimento das coisas. Eu tô falando isso porque infelizmente meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, o meu irmão tinha 5 e a minha mãe tinha apenas 29 anos e foi um momento muito difícil das nossas vidas. Graças a Deus, a igreja em Miraí nos ajudou com cesta básica, Deus colocou nas nossas vidas o Juarez, então Deus nos sustentou e eu era diferente das outras crianças, né, das minhas amiguinhas, das minhas primas, porque elas sonhavam em casar, em ter filho. E eu sempre falava em viajar, que eu ia viajar, que eu queria conhecer o mundo, que eu iria estudar para viajar. E hoje eu vejo a importância dos pais na vida dos filhos, porque eu falava com a minha mãe: mãe, eu vou viajar, mãe, eu vou conhecer o mundo. E a minha mãe pensava: Senhor, como essa menina tem esses sonhos, a gente não tem dinheiro nem para sair de Miraí, quanto mais conhecer o mundo. Mas ela nunca me disse nenhuma palavra negativa, ela nunca abortou esse meu sonho. Ela sempre dizia: é mesmo, minha filha, em nome de Jesus você vai viajar, vai conhecer o mundo. E aí nós conseguimos nos mudar de Miraí e enquanto eu crescia, os meus sonhos só iam aumentando. E eu dizia pra minha mãe: mãe, eu vou fazer turismo, porque tem tudo a ver, porque eu quero viajar, porque eu quero conhecer o mundo. E comecei a trabalhar muito nova para poder pagar a faculdade. Comecei a trabalhar com 16 anos e aí paguei a faculdade, demorei para formar, mas formei. E durante a minha adolescência, os sonhos foram só aumentando. Então eu lembro um dia eu assisti um filme, ele chama Sobre o Sol de Toscana, e eu me apaixonei pela Itália. E foi paixão assim à primeira vista. E eu dizia à minha mãe: mãe, eu quero conhecer a Itália. Mãe, se eu tiver dinheiro um dia para aprender uma outra língua, não vai ser inglês, eu quero aprender a falar italiano. E a minha mãe ficava só observando. E eu fui crescendo e aí chegou um ponto de eu dizer para minha mãe: mãe, eu sei que o meu marido ele não vai ser brasileiro. E a minha mãe pensava: gente, essa menina, mas ela nunca falava, ela falava: ei, minha filha, vai sim, se você tá falando, vai ser. Então eu fui crescendo, né, fui me tornando uma mulher e fui mudando de trabalhos e alguns sonhos eu acabei esquecendo, outros eu achava impossíveis, porque como eu na minha situação iria conhecer o mundo. Mas Deus é tão maravilhoso que eu lembro que quando eu formei, por causa de uma herança do meu pai, apareceu um dinheirinho e aí a minha mãe virou para mim e falou assim: por que você não tenta trabalhar em um navio de cruzeiros? E aí eu fui, dei as caras, fiz as entrevistas, inclusive eu quero fazer um vídeo, porque se você tem um sonho de viajar, não é impossível, você pode sim, pode ir trabalhar num navio de cruzeiros e conhecer o mundo. Então eu passei nas entrevistas e conheci vários países, conheci a Itália, conheci a Espanha, o norte da Europa, vários lugares que nunca com a situação financeira que nós tínhamos eu poderia. Então ali no navio, no meu trabalho, eu conheci o meu marido, que é italiano, e hoje eu estou morando na Itália. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito que diz: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Por quê? Porque eu acho que muitos dos sonhos que nós temos estão ligados com os sonhos, com os planos que Deus tem para nós. Eu assisti um vídeo de um rapaz que falava sobre isso, que Deus, ele escreve, né, toda a nossa vida, né, a vontade que ele tem para nós em um livro.
Só que quando nós nascemos, ele nos dá livros em branco por causa do nosso livre-arbítrio e nós mesmos escrevermos a nossa vida. Então, eu acho que muito desses sonhos, porque tem sonhos que eu fico imaginando de onde que saiu isso, sabe? Eu morava no interior de Minas Gerais, como assim conhecer o mundo? Como assim casar com uma pessoa que não é do Brasil? Então, assim, muitos dos nossos sonhos eu acho que estão ligados aos planos de Deus para nós. E tem um versículo na Bíblia que diz que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Se a nossa felicidade está em Deus, em agradar a Deus, em temer a Deus, temer não de ter medo de Deus, porque Deus é amor, mas temer de ter respeito por Deus. Assim como nós amamos os nossos pais e a gente quer respeitá-los e a gente quer agradar a eles, é a mesma coisa com Deus. Então, se a gente obedece a Deus, se a gente teme, respeita a Deus, se a nossa felicidade está nele, Ele irá nos dar o que o nosso coração deseja. Mas óbvio que o que o nosso coração deseja não seja causar dano no próximo, não seja fazer mal ao outro. Se os seus sonhos estiverem dentro dos princípios de Deus, eu não vejo porquê deles não se concluírem, de Deus não realizá-los. Então, eu sei que muitos dos sonhos que eu tenho, Deus irá realizar, e eu incentivo você a sonhar e a acreditar que os seus sonhos se tornarão realidade, porque nada é impossível para Deus. E um beijo, continuem sonhando e fiquem com Deus.